A minha esposa está gordinha, com algumas celulites e estria. O que fazer? E é sobre isso que nós vamos falar nesse vídeo hoje. Para você que não nos conhece, eu sou o pastor Daniel Cardoso. E eu sou a pastora Edna Cardoso. E nós vamos falar de um tema que recorrente nós recebemos esse tipo de demanda. Verdade. Os homens chegam, minha esposa está fora do padrão, minha esposa está acima do peso. O que fazer, né? E geralmente eles falam pra você, mas não falam pra própria esposa, ou quando fala, não tem uma maneira exata pra dizer, e quando eu recebo essas esposas, elas estão traumatizadas. Agora, quais seriam as causas de estar acima do peso e fora do padrão da sociedade? Então, é sempre importante a gente analisar o quê? Quando você conheceu, falando aqui diretamente para os maridos, né? Quando você conheceu sua esposa, ela era gordinha? Não era? Então, alguma coisa pode ter acontecido aí, né? Então, eu vou relatar aqui algo parecido com uma esposa, um pouco de uma história, né? De uma esposa que eu ouvi. Ela me disse assim, enquanto eu namorava, eu era magra. Quando eu me casei, eu tive meu primeiro filho. Após eu descobrir alguns pontos ali do meu marido, aquilo começou a ocasionar algo dentro das minhas emoções que eu não sabia como lidar com aquilo. Eu procurava um refúgio na comida. E isso aconteceu o quê? Uma compulsão alimentar, porque ela direcionou, então é uma transferência. Então todas as pessoas, quando ela está numa compulsão alimentar, ela está fazendo uma transferência de algo que não está bem dentro dela. É a mesma coisa de um vício. Uma pessoa, quando ela está em um vício, existe uma transferência de algo que não foi resolvido no emocional. É uma rota de fuga. Uma rota de fuga. E aí, olha que interessante isso. O marido vem com essa demanda, mas, na verdade, ele foi o causador dessa demanda. Exatamente. Por exemplo, quando a mulher fica sabendo de uma traição, seja na pornografia, seja um adultério, isso pode ocasionar também uma compulsão alimentar. Com certeza, porque muitas vezes essa mulher, ela tá o quê? Ela tá lutando pelo casamento dela, ela não consegue abrir isso pra ninguém, não abre dentro da igreja porque não quer ver a vida exposta ali dentro, não tem uma amiga ali que seja confidente e ela não procura uma terapia, ela acaba transferindo tudo isso pra comida. Então, homens, antes de reclamar, faça uma análise se você não está sendo o causador dessa que nós chamamos mulher fora do padrão. E é isso que nós vamos falar agora. Exatamente. Nós vivemos numa sociedade estereotipada que mulher tem que ser dessa finura, né? Verdade. Tem que ter o rosto fino. Mas se nós olharmos as obras de artes de muitos anos atrás, de milhares de anos atrás, como que era a forma física da mulher? A mulher, ela era mais avantajada, né? Ela era mais cheia de curvas. As coxas, né? As curvas mais largas. E não tinha problema nenhum. Exatamente. A gente vê até aquela Mona Lisa. Mona Lisa, sim. Que ficou super famosa, né? Ser mais cheinha. Nós vemos por trás desse estereótipo, desse sistema, desse padrão estético de beleza, o comércio. É verdade. Porque o comércio percebeu, peraí, se eu colocar um estereótipo que a mulher tem que ser magra, as curvas tem que ser... O que eu vou vender? Eu vou vender procedimentos estéticos. Verdade. Eu vou vender produtos para emagrecimento. Ou seja, por trás desse estereótipo, desse padrão de beleza, né, que colocaram na sociedade, por trás disso está o comércio. E cresceu também o mercado das plásticas, né? Que muitas mulheres querem a transformação no corpo. A Sociedade Brasileira de Cirurgias Plásticas relatou que é mais de 1,5 milhão procedimentos estéticos no Brasil. Olha a demanda aí. E você sabe que eu lembrei de um caso de um marido que ele não estava insatisfeito com o corpo da esposa, mas a esposa por si só estava insatisfeita e ela queria porque queria fazer uma plástica e o marido não queria. E essa mulher acabou morrendo na cirurgia plástica. Por quê? Por causa de um padrão que eles colocam que é para a mulher ser magra. E detalhe, prioridade número 1 das mulheres hoje é o quê? Ser magra. É o emagrecimento. Exatamente. E aí, por trás, além desse comércio, nós vemos também homens querendo
uma mulher, né, com esses padrões, não é só por causa do comércio, é por causa também da mente completamente pornificada. Aí é uma transferência, né? Porque ele tem um vício na pornografia e aí o que ele faz? Ele transfere isso para a esposa dele, né? Para a aparência da esposa, para o corpo dela ser perfeito, porque tudo que ele tá vendo lá naquele vídeo ele quer ver do lado dele. Ou seja, ele quer que a esposa seja uma atriz pornô. Exatamente. E não somente no corpo, ele vai querer reproduzir com a esposa tudo aquilo que ele vê no filme, ele vai querer reproduzir no leito dele. Exatamente. E aí, olha só que interessante. Quais as consequências disso? As consequências disso que essa sociedade traz para nós, mulheres fora do padrão, o homem, por uma motivação errada, muitos relatam, minha esposa está fora do padrão, então eu vou arrumar uma fora. Certo ou errado isso? Errado. Né? Porque lá fora ele pode até conseguir aquela do padrão, mas aí lembrando que o que, né? Não é somente o que conta aqui, que estamos falando aqui, não é somente um padrão físico. Existe uma fidelidade, existe uma família, né? Existe ali um companheirismo. Então, de repente, aquilo que eu estou desejando tanto, né? Por causa daquilo que os meus olhos estão vendo, eu não vou encontrar e não vai preencher o meu lado emocional também. E aí, o que está em jogo é o seguinte: o que mais vale? Uma mulher fora do padrão que a sociedade impõe, fiel, ou, por exemplo, uma mulher nos padrões da sociedade infiel? É verdade. É isso que homens, que você está assistindo isso, valorize a sua mulher. Valorize aquela que teve um ato heróico de dar um filho para você, que você tanto pedia, e por causa desse filho, sim, é normal, gente, ter celulite, estria, isso é normal. Sabe por quê? Homem que é homem não liga para essas coisas. Verdade. Homem, que é um sacerdote, não liga para a mulher fora do padrão, não liga para uma estria, não liga para uma celulite. Olha lá, mulher, se o seu marido está muito exigente, pode ir no fundo, vai lá no raiz, que ele de alguma forma está com a mente completamente pornificada. E assim, é bom lembrar que o quê? Mesmo que também vê, né, o desejo dessa mulher, se de repente ela está acima do peso e ela tem um desejo de emagrecer, né, um desejo de fazer uma plástica, não estamos dizendo aqui que é contra, exatamente. Pelo contrário, é sempre bom lembrar que o quê? Se o homem está encontrando um defeito na esposa porque ela está acima do peso, porque ela não tem mais as curvas que ela tinha antigamente, ou porque ele deseja que a esposa seja uma mulher bem cuidada, por que não bancar essa mulher? Não é verdade? Exatamente. Ela passou por um processo de ser mãe, ela passou por um problema emocional, ela passou por traumas. Então, por que não cuidar do emocional e do físico também? Lembrando que nós somos espírito, alma e corpo. Então, nós precisamos sim cuidar do espiritual, cuidar do corpo. Se isso vai levantar a autoestima da sua esposa, por que não pagar para ela ali uma plástica, ou pagar uma academia, né, uma nutricionista que ajude a ela a voltar a essa forma física? Mas é uma coisa que eu sempre digo, não adianta você cuidar apenas do exterior e não cuidar do interior. Exatamente. Porque se o emocional continua abalado, essa raiz da sua esposa não foi tratada, ela vai continuar engordando, porque também existe uma disfunção. Pode ser que não seja uma compulsão alimentar, mas pode ter uma disfunção hormonal. Exatamente. Então é importante, né, colocar aqui sobre isso e ver, de repente essa esposa, ela não tem um problema, porque eu estou um pouco acima do peso, eu vou melhorar minha alimentação, mas de repente ela está tão mal porque o marido cobra demais. Exatamente, porque por ela, vida que segue, mas de tanto o marido exigir dela um corpo padrão da sociedade, isso acaba ocasionando um problema emocional nela. Exatamente. E o importante, mulher, se de repente você fala, não, eu estou um pouquinho acima do peso e eu não estou conseguindo voltar
ao meu peso normal, meu peso de antigamente, procure a melhor forma, ressignifique esse momento, sabe? Porque quando você tá bem no seu interior, você vai transparecer isso. Então escolha roupas que vai proporcionar um melhor visual nesse momento, né? Então eu costumo dizer que às vezes a gente quer usar as mesmas roupas que antes, então por isso que muitas vezes a gente se frustra, né? Eu já tive esse momento de ser um pouquinho mais cheinha também, e aí depois o que eu entendi? Eu não conseguia achar as roupas certas. Então, olha a dica aí, marido. Invista não somente numa cirurgia, mas também numa roupa que adeque ao corpo da sua esposa, sim ou não? Exatamente, porque muitas vezes a mulher ela pode estar um pouquinho mais cheinha, né? E de repente ela não está satisfeita com aquilo e não está conseguindo voltar ao normal. De repente até o problema disfuncional ali, o hormonal, e ela não consegue voltar. Então, o que eu posso fazer para poder ajudar? Colocar uma roupa que seja adequada, né? Que a mulher fique elegante, porque quem falou para ser elegante tem que ser magra? Exatamente. Não. Isso aí é a sociedade com a motivação de querer obter lucros no comércio de emagrecimento que falou que mulher tem que ser magra. Mas onde é que está escrito isso na Bíblia, por exemplo? Exatamente. E aqui nós estamos falando que para mulheres cristãs, para homens cristãos, que para eu ter uma mulher feliz e estar satisfeita, ela não tem que ser magra. Ela pode ser elegante, estando acima do peso, né? E cuidando da saúde, principalmente emocional. Porque se a raiz não for tratada, não adianta. Ela pode estar magra, mas ela vai estar infeliz. Exatamente. Agora, maridos, que você que está com a motivação errada, por exemplo, está com a mente completamente pornificada, querendo que sua esposa seja uma atriz pornô, você precisa de ajuda. Não é nem sua esposa que precisa de uma cirurgia. Não, você precisa de ajuda. E nós queremos te ajudar. E para isso, nós lançamos o Socorre-me Flix. Socorre-me Flix é uma plataforma estilo Netflix. Só que a diferença é que o Netflix vai te fazer recair. Socorre-me Flix vai te fazer prosseguir na caminhada da santidade. Veja de onde quiser, cancele também quando quiser. Socorre-me Flix. O link está aqui embaixo, nós estamos com a promoção. Deus abençoe sua vida, te espero até nos próximos vídeos. E não esquecendo para o quê? Para curtir e compartilhar. E se inscrever no nosso canal. Deus abençoe. Deus abençoe.